Graça e paz, shalom. E vou começar então a dar um início a uma série de estudos sobre o livro de Apocalipse. É impossível estudar Apocalipse sem conhecer a Antiga Aliança, o Velho Testamento. Para verdadeiramente compreender o livro de Apocalipse, a gente precisa de duas coisas. Precisa ter esse conhecimento do Velho Testamento. Eu sou cristão, tá? Eu sou um judeu e sou cristão. Eu reconheço Jesus, né, Yeshua HaMashiach, como o Salvador, como o Redentor e meu Senhor também. Então a gente precisa ir mergulhar na Antiga Aliança e pensar como judeu, ver as Escrituras como judeu. O Apocalipse foi escrito para judeus e aqueles gentios que se converteram ao Deus de Israel. Então, quando a gente olhar a linguagem de Apocalipse, ela vai ter uma linguagem única e exclusivamente judaica. E toda a fundamentação do livro de Apocalipse está relacionada ao Velho Testamento. Então, por exemplo, para um judeu, obviamente que conhece as Escrituras, e sobretudo um judeu nazareno, eu sou um judeu nazareno, aquele que crê em Yeshua, em Jesus como o Salvador, ele vai entender mais do Apocalipse, não na totalidade, porque o Apocalipse é um livro simbólico, muito complexo. Mas ele muitos dos textos ali vão ficar aclareados pelo conhecimento da Antiga Aliança. Então, em vez de começar em Apocalipse 1, eu vou fazer vários estudos, compartilhando com os irmãos, na Antiga Aliança. Estudos que você já deve ter até lido ou ouvido, mas talvez não tão profundo ou talvez de uma maneira distorcida. Eu quero começar com Daniel 7, é um estudo muito longo, talvez eu tenha que dividir esse vídeo em partes. Daniel 7 é a visão do Filho do Homem, né? E das feras que ele vê, aquelas 4 feras, e Daniel vai ter uma dificuldade de entendimento do que elas significam, vai ter uma própria explicação no próprio capítulo 7 de Daniel. E isso vai ser uma base para a gente possa compreender lá na frente depois do Apocalipse, tá bom? Nós vamos começar pela Antiga Aliança. Meus irmãos, nós vamos começar pela Antiga Aliança pensando como judeu, senão não tem como entender as Escrituras Sagradas. Tá? Ela foi escrita por judeus, para judeus, e foi incluindo depois os gentios, mas a base é essa. Tá? Vamos ler então o capítulo 7. No primeiro ano de Belteshazzar, rei de Babel, Daniel teve sonhos e visões enquanto dormia em sua cama. Ele registrou o sonho e este é o seu relato. Tive uma visão à noite, vi diante de mim os 4 ventos do céu agitando o grande mar. E 4 animais enormes saíram do mar, cada qual diferente dos outros. O primeiro era como um leão, mas possuía asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas, e ele foi erguido da terra e posto sobre suas 2 patas, e a semelhança de homem. E lhe foi dado um coração humano. Surgindo então outro animal, o segundo semelhante a um urso. Ele foi erguido por um dos lados e havia 3 costelas em seus dentes. Na sua boca foi-lhe dito, levante-se e devore carne. Depois disso olhei e havia outro animal, como um leopardo, com 4 asas de pássaros nos seus lados. O animal também possuía 4 cabeças e foi dado poder para governar. E em seguida olhei em minhas visões noturnas e ali diante de mim estava o 4º animal, temível, horrível, extremamente forte e com grandes dentes de ferro. Ele devorou, esmagou e pisou com os pés o que havia sobrado. Era diferente de todos os animais que o antecederam e possuía 10 chifres. Enquanto estava olhando os chifres, outro chifre surgiu entre eles, um pequeno chifre, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes. Nesse chifre havia outros olhos semelhantes aos olhos humanos, e sua boca falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados em seus lugares, e o ancião tomou o seu lugar. Suas roupas eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça era como a lã pura. Seu trono era de chamas flamejantes, com rodas de fogo. Um riacho de fogo fluía da sua presença. Milhares e milhares ministravam a ele. Milhões e milhões estavam diante dele. A seguir, o tribunal teve início, e os livros foram abertos. Vamos começar agora a entender um pouco mais. Primeiramente, a gente tem que compreender que essa visão que Daniel teve ocorreu 14 anos
antes dele entrar na Cova dos Leões, só para a gente se posicionar historicamente, né? Ele entrou na Cova dos Leões no ano 539. Essa visão que ele teve foi no ano 554. E era o terceiro ano do rei Nabonido. Né? Bom, Daniel estava com 68 anos de idade. E ele foi levado para Babilônia como cativo com 16 anos de idade. Então olha só que interessante, não? Algumas coisas você talvez não soubesse pelo texto que nós estamos lendo aqui nas Escrituras Sagradas. Eu estou lendo na versão hebraica, então, mas eu vou colocar para você sempre os textos na versão ARA, né, revista atualizada ou alguma outra para olhar, porque a maior parte de vocês tem esse tipo de Bíblia, né? Então, eu recomendo depois você ter a sua própria Bíblia hebraica, porque vai te facilitar, porque a tradução dela é mais verdadeira, né, mais correta. Tá? Bom, a gente tem aqui, né, que ele estava dormindo e ele teve sonhos e visões. Então, vejam as duas coisas, dois meios de Adonai se comunicar com o ser humano, através de sonhos e visões. Isso é porque, na visão judaica, o espírito do homem ele se desloca, né? E ele passa a ter ele entra no mundo espiritual e ele consegue enxergar coisas que com os olhos humanos não conseguiria ver. Isso está... quando aconteceu o culto lá na casa do Senhor, não é à toa que os levitas ficavam tocando instrumentos e cantando, e toda aquela vibração, porque isso fazia com que as pessoas tivessem uma elevação espiritual naquele momento, e pudesse então abrir seus olhos espirituais e até vislumbrar mais daquilo que Deus estava falando, né? Isso não é misticismo, não é religiosismo, não. Isso por exemplo, eu gosto de, quando eu vou fazer meus estudos nas escrituras, eu gosto de colocar as minhas músicas preferidas, músicas hebraicas, né, que eu gosto, e elas, de algum efeito, elas causam algum efeito para mim, não porque elas são hebraicas, mas elas me deixam mais concentrado, mais quebrantado, ali, mais leve para poder estudar. Bom, aí seguindo os dentro, ali fala dessas visões, ele teve uma visão à noite, né, está especificando, ele viu diante de mim os 4 ventos do céu agitando o grande mar. Na história épica, os 4 ventos são os responsáveis pela criação, né? Os 4 ventos dos 4 cantos, né, vêm para fazer o processo criatório. E também, lá no livro de Enoque, a gente vai ver que eles são os que sustentam essa criação, né? É bom lembrar que vento, roá, em hebraico, é a mesma palavra que é traduzida na sua Bíblia como espírito. Né? HaKodesh, roá, o Espírito Santo. Né? E ele agita o mar grande. O mar grande é o Mediterrâneo. Algumas vezes na Bíblia o mar pode simbolizar a terra inteira. Mas considerando uma ideia de plano, não uma terra esfera, uma terra plana, está se referindo ali ao mar Mediterrâneo, que é o mar maior que existe naquela região onde fica os países do Oriente Médio. E a palavra agitar, do hebraico, ela tem a ideia de gerar por parto. Ou seja, os 4 ventos estão fazendo uma criação e está criando o quê? Criando os 4 grandes impérios históricos que nós vamos narrar aqui. Isso é interessante, porque não foi surgindo naturalmente os impérios, mas foi surgindo sobrenaturalmente com um propósito muito definido. Primeiramente, trazer uma lição, uma disciplina ao povo de Israel, que na época havia se desviado, cambado para a idolatria, e ele havia então abandonado o seu Adonai, o seu Senhor, e Adonai fez o que? Vocês vão ter outros senhores para ver a diferença entre me servir e servir a outros senhores, e eu sou misericordioso, os outros não são. Tá? Então ele vai seguir, nós vamos ter a sequência. A primeira coisa aqui que eu quero ler com os irmãos na Bíblia aqui, é que a ideia desse quarto animal, né, dos 4 animais, perdão, o primeiro animal que ele vai ver aqui, o primeiro era como um leão, né, mas possuía asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas, ele foi erguido da terra e pôs sobre suas 2 patas semelhantes de homem. Então o que ele está dizendo? Que leão é um símbolo
até nos muros pintados, esculpidos, é um símbolo da Babilônia, né, da nação Babilônia. E aqui diz que as asas foram arrancadas por um poder exterior, ou seja, embora ele viesse com o poder de conquistar o mundo todo, voar pelo mundo todo, Deus o impediu de fazer isso em um dado momento da história, né? E ele se posta de pé, ou seja, ele vai se comportar como um ser humano, né? Como homem. A ideia é que ele é uma forma antropomórfica, né? Ele é homem. E foi-lhe erguido da terra e pôs sobre as duas partes das semelhança de homem. E foi-lhe dado um coração humano. Apesar dele se sentir gigantesco, endeusado, ele era homem. O texto é muito claro aqui. E surgiu outro animal, segundo é semelhante a um urso. E ele foi erguido por um dos lados e havia 3 costelas entre seus dentes na boca. Aqui nós temos a ideia dos persas, né, dos medo-persas, né? E eles conquistaram 3 grandes nações, ou até mesmo a ideia do mundo todo conhecido na época. E o interessante é que ele se levanta sobre um dos lados. Isso dá a ideia de que o animal não está tão bem assim, não é tão forte assim, parece que ele tem um problema do outro lado, né? Isso mostra um ponto fraco no Império Medo-Persa ali. Mas ele vai ser um império poderoso, né? Tanto é que ele é devorador, ele tá devorando nações ali na descrição, né? E foi-lhe dito, levante-se e devore carne, né? Ou seja, destrua, conquiste pessoas, povos, né? E depois disso olhei e havia outro animal como um leopardo, com 4 asas de pássaros nos seus lados. O animal também possuía 4 cabeças e foi-lhe dado poder para governar. O leopardo é um animal rápido e com capacidade de deslocamento. E o fato de ter 4 asas significa a sua capacidade de avançar num domínio mundial, tá? E ele tem 4, né? Possui 4 cabeças. Ele foi dado poder para governar. A gente vê na história grego-macedônia, aqui, que a gente vai se destacar agora, que houve o imperador Alexandre o Grande. Ele foi um grande conquistador, ele só não conquistou a Índia praticamente, foi onde ele falhou ali, né, no seu intento de conquista mundial, e ele foi então traído, foi morto, mas ele foi o grande conquistador. E a gente pode ter a ideia dessas 4 asas, do impacto mundial, porque a Grécia, mesmo ela não tendo conquistado, por exemplo, aqui o Brasil, ou a região americana, a Grécia ela é uma conquistadora mundial, porque muito do que nós falamos hoje, muito da nossa cultura, linguística inclusive, ela vem do grego. Então o grego ele acabou dominando o mundo. Na época em que Yeshua aparece, há um domínio, embora seja um domínio romano, há um domínio da cultura grega. E não só isso, a religião vai ser influenciada pela cultura grega. Muito das idolatrias, muito das ideias idólatras que se vive hoje, ela vem da cultura grega. Então ele tem essas 4 asas da ideia de domínio mundial, tá? E ele tinha 4 cabeças, ou seja, ele tinha 4 divisões, né? 4 comandos, 4 sub-reinos dele ali, né? Em seguida olhei em minhas visões noturnas e ali diante de mim estava o 4º animal, temível, terrível, extremamente forte, né? E com grandes dentes de ferro. Ele devorou, esmagou e pesou com os pés o que havia sobrado. Aí nós vamos entrar no Império Romano, que ele é conquistador, ele é forte, ele veio para vencer mesmo aqueles povos, e ele conquista o que não tinha sido conquistado ainda. Ele é dominador, né? Todos esses 4 animais vão corresponder a 4 reinos. E esses 4 reinos estão lá em Daniel 2, que é aquela famosa estátua que Nabucodonosor sonhou e Daniel interpretou: a cabeça, o tronco e os braços, o ventre e as pernas e os pés, né? Dividido. Se vocês lembrarem, depois a gente pode até olhar esse texto. O 5º reino é uma pedra que vem rolando e que vai aumentando e até destruir essas estátuas, e ali diz que é um reino eterno. Então a 5ª pedra é o reino celestial, né? O reino que vem dos céus para reinar na terra, e é um reino eterno, tá? Enquanto eu estava olhando, outro chifre surgiu entre eles, um pequeno chifre diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados pelas raízes.
Nesse chifre havia olhos semelhantes aos olhos humanos e sua boca falava com arrogância. É bom lembrar que os 4 cantos da Terra é sempre o judeu vê como leste, oeste, norte, sul. Essa é a ideia da visão judaica, né? Isso explica os 4 ventos, a questão dos 4 ventos, os 4 domínios e os povos que estavam situados nesses 4 pontos cardeais. Tá? Vamos pensar em termos hebraicos então. Ali no versículo 8, enquanto ele estava olhando os chifres, outro chifre surgiu entre eles e um pequeno chifre diante do qual os 3 primeiros chifres foram arrancados. Nós temos aqui a figura marcante historicamente de Antíoco Epifânio. A palavra grega Antíoco Epifânio significa Deus que se manifesta. Aí você já vai ter ideia quem é esse sujeito, né? Ele vai surgir no século II. Ele é extremamente ele ataca, ele é horrível, ele é ardil, ele é extremamente selvático, né, nas suas atitudes. Ele veio para destruir mesmo e com uma visão, tanto é que ele é pintado na história judaica como um retrato do anti-Messias, porque ele veio para destruir o povo de Deus, né? Então por isso que hoje, quando se fala em anti-Messias, se traça um paralelo com Antíoco Epifânio, tá? Esse Antíoco Epifânio, ele foi tão nojento, tão desprezível, que ao conquistar Israel, ele vai sacrificar uma porca dentro do templo. Eu vejo que o judeu não come carne de porco, é um animal considerado animal impuro. Ele vai sacrificar uma porca dentro do templo, vai colocar uma estátua do deus Zeus olímpico ali dentro. Ele vai se consagrar sacerdote e até um deus ali dentro, o próprio Antíoco, e vai impedir que os judeus pratiquem os seus holocaustos e as ofertas pacíficas. Não pode ler mais a Torá. E vai obrigar muitos dos judeus a se converter ao paganismo pela pena de morte. Então é uma mortandade de judeus por causa da atitude desse. Então veja bem, ele é uma figura, um rascunho mais para frente do anti-Messias. Tá? Ele fala também que esse Antíoco Epifânio, ele é descendente dos Seleucidas, né? O que são os Seleucidas? Quando foi dividido o reino em 4 generais, na época Macedônia, os Seleucidas ficaram com a parte do Oriente Médio, né? Vem do Seleuco, e o Ptolomeu ficou com a parte ocidental, o Egito. E também teve outros dois reis menores que não acabaram não tendo tanto destaque, né? Que foi o Demétrio e o Filopatra, que acabaram dominando a parte ocidental também, né? Então o Antíoco Epifânio, ele vem dessa linhagem que estava dominando sobre o Oriente Médio, e ele nem era na linhagem sucessória aquele que deveria ser o próximo rei ali, vamos dizer assim, né? Mas o que ele fez? Primeiro ele arrendou o seu irmão, né, ou seja, comprou o seu irmão Seleuco Filopatra e o seu sobrinho, né? Ele tirou de cena o seu sobrinho e assumiu o reinado naquela região. Então ele já foi, diz que ele falava palavras blasfemas, ele é muito bom no falar, então ele tinha uma boa oratória, ele foi conquistando pessoas e foi eliminando aqueles que poderiam ser que estavam na linhagem sucessória, né? Então ele domina. Na Septuaginta, ele acrescenta que ele guerreava contra os santos. Na versão da Septuaginta é assim, que ele ele travou guerra contra os santos, né? Então no ano 167 nós vamos ter a revolta dos Macabeus. É interessante que o livro de Macabeus, o primeiro e o segundo livro de Macabeus, está dentro da Bíblia, da Bíblia católica, vamos dizer assim, mas não entrou na Bíblia evangélica protestante. Mas vale a pena ler o livro de Macabeus, porque ele conta a história exatamente desse momento. Quando vai surgir a festa das luzes. Sabe aquele texto quando Jesus vai chegar no templo e diz, eu sou a luz do mundo? Esse era o dia da festa de Hanukkah, a festa das luzes, né? Esse era o dia das festas das luzes. Então ele chega ali e ele diz, eu sou essa luz, né? Eu sou a luz do mundo. E os Macabeus, eles, numa revolta histórica, com estratégias militares, eles vencem
o domínio que estava sobre eles e vão reconquistar o templo que Antíoco Epifânio tinha tomado para si. E aí eles vão lá, diz a história, que não havia azeite suficiente para manter o candelabro aceso por 8 dias. E que mesmo assim eles acenderam, creram em Deus, né, confiaram em Deus, e o azeite não se acabou por 8 dias. Né? Ou seja, Deus foi multiplicando esse azeite para que houvesse luz dentro do templo de volta. É muito interessante a história. Depois a gente pode até estudar mais Macabeus. Né? O texto fala que ele tinha olhos por todos os lados, ou seja, ele via tudo. Antíoco Epifânio tinha tudo. E ele era blasfemo. Né? As palavras dele eram sempre contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os escritos sagrados que já existiam na época. Né? Mais ainda, ele mudou tempos, leis e costumes, né, nas escrituras sagradas. Ele mudou mesmo, ele mudou a forma de adoração dentro do templo, ele acabou com o Shabá. Por isso que eu digo, o Shabá nunca deixou de ser mandamento de Deus, ele deve ser obedecido. Mas desde o princípio ali dos conquistadores, eles acabaram com o Shabá. Né? O Antíoco Epifânio, depois o Constantino lá no século III depois de Cristo. Por quê? Porque o Shabá é uma marca de identificação do povo de Deus. É aquele que celebra o Shabá, é de Deus. Não tem nada a ver com domingo. Domingo não é a data que Deus ordenou. Nós só dizendo que se você quiser guardar o domingo, a terça, a segunda, não tem importância. Todos os dias foram Deus que criou. Mas a ordem expressa no mandamento de Deus é o Shabá. Então quem não obedece o Shabá não está obedecendo a Deus. E o Antíoco ele tinha tanta certeza disso que ele disse: eu vou acabar com o Shabá. Acabou com os costumes, acabou com as leis, que era a leitura da Torá, os sacrifícios. Ele fez exatamente tudo isso. Né? Então nós temos aí o pano de fundo para conhecer um pouco mais o que vai aparecer lá em Apocalipse. E isso é muito importante, porque nós vamos enxergar exatamente isso que eu estou falando para vocês aqui, lá no livro de Apocalipse. E ao mesmo tempo, percebam que os quatro animais aqui que dominam o mundo, eles vão exercer sempre um poder sobre Israel. Eles vão atacar Israel, eles vão atacar a palavra de Adonai, eles vão atacar não só as tradições, mas como os mandamentos de Adonai, né? A Torá, porque o povo de Deus ele vai ser identificado sempre por isso, por guardar os mandamentos, por guardar a Torá e pela maneira correta da celebração a Adonai. Então todo conquistador ele vê isso com ódio, com indignação, ele tem que acabar com isso. É o pano de fundo de Apocalipse. Depois nós vamos continuar ainda em Daniel, na sequência desses textos, para a gente poder, desses versículos inclusive, para ver esse tribunal de dias que se levanta. Vem o ancião de dias e vai dar esse julgamento, que é a finalização dos 4 reinos, e também vai apontar para Apocalipse. Tá bom? Que Adonai te abençoe e que nos guarde e que nos dê a visão correta das Escrituras Sagradas. Até mais!